que é um dos senadores mais combativos da nossa República, vice-presidente da CPI da pandemia. Sempre um prazer falar com o senador Randolfo Rodrigues. O senhor entrou com uma queixa-crime no Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. O motivo dessa decisão o senhor vai falar agora. Bom dia ao senhor. Um abraço ao povo do norte do país, né? Tão esquecido, norte e nordeste do país. Um abraço aos nossos irmãos, porque eu não vejo Amapá, Rondônia, eu não vejo Belém do Pará, eu não vejo Bahia, eu não vejo Ceará, eu vejo o norte e nordeste tão esquecido pelo Brasil, e acho que chegou o momento da gente devolver ao norte e ao nordeste o que eles já deram ao Brasil. Isso eu falo de peito aberto mesmo, porque isso é histórico. Tá no gibi, como diz o outro, né? Eu não estou inventando nada. Mas um abraço a todo o pessoal do norte e do nordeste, e ao senhor a pergunta sobre essa queixa contra o senhor presidente da República. Mais uma, né? Querido Datena, mais uma vez uma satisfação enorme estar no seu programa, estar contigo, desfrutar um pouco da sua gigantesca audiência. A honra em estar aqui é toda minha. De fato, Datena, eu estou aqui na minha querida Macapá, né? Passando essa semana aqui, percorrendo também o interior do meu estado. Para você ter ideia, Datena, amanhã eu vou para o Oiapoque. O meu estado tem que legal. De ser a única... o meu estado é a fronteira brasileira com a Europa, né? Que é a fronteira com a Guiana Francesa. A propósito, a maior fronteira da França é a fronteira com o Brasil, graças à Guiana Francesa, a fronteira que faz aqui com o meu estado. Então, é uma satisfação, mais uma vez, estar contigo e falar daqui de Macapá com você e com toda a sua enorme audiência. Datena, me permita, assim, só na preliminar, eu sempre fui da máxima que a política é o espaço do diálogo. Aliás, eu aprendi que a política foi a ciência que surgiu para evitar que os homens entrassem em guerra. Então, o diálogo é característico da política. Não é aceitável na política, por conta de alguma divergência, se mover algum tipo de ação judicial. Então, eu sempre tive essa consciência, sempre tratei os adversários políticos que tive na minha trajetória desta forma. No caso do presidente da República, é um outro nível. Aí já não é a política, porque ele transformou, lamentavelmente, a política no lugar da agressão pessoal, no espaço das fake news, no espaço da ofensa individual. Em algum momento, tem que ser dado um basta em relação a isso. A única razão dessa ação no Supremo Tribunal Federal foi por conta dessa circunstância. O presidente tem que ser dito para ele: presidente, divergir politicamente faz parte. Agredir pessoalmente não é mais da política. Ofender as pessoas, espalhar mentiras, isso não é política. Então é por isso que movemos essa queixa-crime junto ao Supremo Tribunal Federal. Como você disse, mais uma. Senador, o presidente disse que vai promover uma mini-reforma, e dentro dessa mini-reforma ele acabaria com a supremacia do Paulo Guedes, reduzindo as atribuições do Super-Ministério da Economia. Primeiro da reforma, depois de uma figura especial que merece um capítulo à parte, mas o senhor acha que seria salutar mudar os rumos da economia do Brasil, porque não andam bem, nem para empresários, nem para empregados? O senhor acha que esse seria um bom momento para fazer isso, em que pese o Bolsonaro ser adversário político seu, mas nós estamos pensando em termos do Brasil? Esse é um momento salutar para se pensar em mudar alguma coisa, e seria legal mesmo a gente ter esse tipo de mudança, da sua opinião? Datena, eu saúdo se o presidente da República tomar alguma iniciativa de mudar os rumos da economia, porque os rumos da economia não estão bem. Alguns medem os rumos da economia, às vezes, pela cotação da Bolsa. Eu acho que é um fator relevante, mas os rumos da economia não podem se medir por isso. A economia real é o preço que a dona de casa está pagando na feira para o feijão, é o preço que ela está pagando por óleo de soja, pelo arroz. A pergunta para ser feita se a economia está boa ou não é perguntar, assim, através do seu programa, que muitas donas de casa ouvem e assistem, o seguinte:
O preço que você pagou no feijão essa semana foi o mesmo de 3, 4 meses atrás? O preço que você pagou no quilo de carne foi o mesmo? A mesma carne que você comprava há 6 meses é a que você compra agora? O preço que você pagou da conta de energia elétrica é o mesmo que estava pagando há 2, 3 anos? Se a resposta for, há 2, 3 meses, se a resposta for que não, é que a economia real que mexe com a vida das pessoas não está funcionando. Nós estamos com 15 milhões de desempregados do país. Você estava falando ainda há pouco, o dólar a 5,26, ou seja, o câmbio totalmente desregulado, a maior relação dívida-PIB da história. Então, o rumo que foi dado pelo ministro Paulo Guedes está nos levando a uma gravíssima crise econômica. Né? Então, a minha oposição ao presidente da República não é oposição ao Brasil. Se a reforma que ele está propondo for para consertar esse rumo errado, esse rumo errático, inadequado da economia, tenha certeza que terá nosso apoio. Bom, eu acabei de entrevistar o presidente do PSDB e o Bruno disse que o Bolsonaro iria afirmou e iria confirmar, talvez semana que vem, que houve fraude nas eleições que elegeram a presidente Dilma. O senhor acredita que ele vai apresentar provas em relação a isso ou não? Datena, isso é objeto, inclusive, de uma ação minha e do meu partido junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque o presidente tem que parar de ficar só falando, só bravateando, e tem que, ele tem provas de fraude, ele tem que apresentar. Oxe, ele está... Desde que foi eleito, ele fala disso. Ele foi eleito pela urna eletrônica e desde que ele foi eleito pela urna eletrônica, ele está falando que tem provas de fraude. Da posse dele como presidente, da eleição dele para presidente da República, já se vão quase 3 anos. E ele fica falando disso e não diz, e não apresenta. Nós movemos uma ação no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o ministro Gilmar Mendes deu um prazo de 10 dias para que o presidente da República apresente essas reais provas. Porque é o seguinte, nós não podemos fazer nada se ele fica só na bravata. A urna eletrônica existe... Senador Randolfo conversando com a gente sobre essa possível mudança ministerial do presidente. Eu espero que esteja já... voltou a conexão. Não é? Então o senhor pode terminar, o senhor disse que parou no bravata do presidente. E se houver falha de novo, a gente conecta por telefone, que é mais fácil. Perfeito. O que eu estava dizendo era o seguinte, o presidente da República tem que cerrar as bravatas. A urna eletrônica existe no Brasil desde 1996. Até onde nós sabemos, a urna eletrônica foi, inclusive, um avanço democrático e civilizatório na superação das fraudes. Eu e você, Datena, lembramos ainda os tempos do voto em cédula. Aqui, pelo menos aqui no Amapá, era corriqueiro as denúncias de fraude nas urnas. Esse tipo de denúncia diminuiu e muito com o advento da urna eletrônica. Mas se Sua Excelência, o presidente da República, o mais alto mandatário da nação, diz que tem fraude, recebamos então as denúncias de fraude. Ele tem que apresentar, tem que encerrar as bravatas. Isso é um tema muito sério para ser bravateado. Isso é um tema que tem que ser tratado com a seriedade que se deve. Eu espero que ele, de fato, apresente para inaugurarmos um debate sobre isso no Congresso Nacional. Isso é pressão pelo voto impresso, na sua opinião? A pressão é óbvio que o que mobiliza o presidente é isso, mas mais do que pressão por voto impresso, me parece desculpa para não aceitar o resultado das eleições. Datena, no dia, se não me engano, a eleição do ano que vem, no dia 4 ou 5 de outubro, o segundo turno é no último domingo de outubro. Após o último domingo de outubro de 2022, o presidente da República eleito receberá a minha homenagem. Seja ele Jair Bolsonaro, seja ele Lula, seja ele Ciro Gomes, seja ele Eduardo Leite, seja ele João Dória, receberá a minha homenagem. E no palanque que eu estiver, eu homenagearei o vencedor, porque é assim que se comporta numa democracia. O presidente não pode, com um ano de antecedência, querer ficar trazendo desculpas para, eventualmente, não aceitar o resultado das eleições.
mais do que argumento para o voto impresso, me parece que é uma desculpa para, se o resultado das eleições não for favorável a ele, e eu não estou dizendo aqui que não será. O presidente é competitivo para as eleições do ano que vem, está no cargo, a tradição do país é, inclusive, a reeleição. Eu estarei, obviamente, no front contrário a ele, mas ele não pode, há um ano da eleição, querer tentar arranjar desculpa para criar instabilidade e não reconhecer o resultado democrático das urnas. Os fatos apurados pela CPI da pandemia podem atrapalhar o projeto do presidente a chegar à presidência da República com denúncias de corrupção surgindo em cima de denúncias de corrupção? Datena, os fatos não foram criados por nós. Os fatos foram descobertos por nós. Os fatos estavam lá. A gente não sabia, o Brasil não sabia que enquanto mais de 3 mil brasileiros estavam morrendo, tinha uma exótica da VAT, né, uma empresa 171 dos Estados Unidos, que estava negociando vacina com os altos escalões do Ministério da Saúde. Os brasileiros não sabiam que quando tínhamos mais de 3 mil famílias sendo despedaçadas por dia por conta do coronavírus, e ainda não tínhamos a Pfizer, a Janssen, como vacinas, dentro do dispositivo de vacinas, dentro das vacinas disponíveis para os brasileiros, o ministro da Saúde estava reunindo com a exótica World Brands, uma empresa de Santa Catarina importadora que, entre outras coisas, importa produtos eróticos, mas não importa vacina, até onde sabemos. Nós também não sabíamos que a vacina Covaxin, que poderia ser mais uma vacina aceita dentre o portfólio de vacinas a ser distribuídas para os brasileiros, tinha uma empresa intermediária que estava envolvida com negócios e estava envolvida em fraude no Ministério da Saúde desde 2018. Nós não sabíamos que até o sistema dispositivo de distribuição de vacinas em insumos no Ministério da Saúde, através de uma empresa chamada VTC Log, tinha também denúncias de fraudes e até, provavelmente, a distribuição de um mensalinho para funcionários públicos e talvez até para outras autoridades. Nós não sabíamos. Então, a CPI, Datena, não criou fatos, ela descobriu fatos, ela descortinou fatos. Ao presidente cabe tomar as providências em relação aos fatos. Quando ele toma providência dos fatos, eu acho que naturalmente ele será beneficiado eleitoralmente. Agora, não é providência, no caso, por exemplo, da denúncia da Precisa, ele querer intimidar o depoente, a testemunha, ao invés de instaurar o procedimento de investigação em relação à denúncia. Bom, é natural que a gente não sabia, mas o senhor, como vice-presidente da CPI, tem certeza que ele sabia? E por isso a abertura de inquérito na PGR, por força da ministra Rosa Weber, de que o presidente teria prevaricado, sabia e não tomou nenhuma providência? Olha, os dados e elementos da Atena que temos apontam que ele foi comunicado, né? Ele mesmo, até hoje, não negou que no dia 20 de março teve um encontro com os irmãos Miranda, um servidor público e um outro deputado federal. Ele, até agora, não negou a natureza do diálogo que o deputado Luiz Miranda relatou na Comissão Parlamentar de Inquérito. Só recordando, o que o deputado Luiz Miranda falou na Comissão Parlamentar de Inquérito? Esteve junto com seu irmão, em companhia do presidente da República, apresentou o que ele apontava ser um esquema de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde, ao qual o presidente da República disse: isso é rolo do Ricardo Barros, que é o líder do governo dele na Câmara dos Deputados. Em relação a esse diálogo, o presidente ainda não veio à luz dos refletores, ainda não veio à sociedade brasileira e dizer: isto é mentira, eu não tive esse encontro, eu não falei isso para o senhor Luiz Miranda e para o senhor Luiz Ricardo Miranda. Nem muito menos o presidente da República veio até hoje ao Brasil e disse: eu não falei nada contra o senhor Ricardo Barros, meu líder do governo na Câmara. Ele é uma pessoa decente, uma pessoa honesta. O presidente da República já falou isso até agora? Não. Deixa o líder do governo dele queimar em praça pública, não o defende e não desmente o que aconteceu. Isso me dá indício de que ele teve notícia. Aliás, o Ricardo Barros, ele queima em praça pública há muito tempo, mas volta sempre a cargos importantes do governo. Qualquer que seja o governo. Ele queima em praça pública, até na cidade dele,
lá em Maringá. Pouco antes de ele assumir a liderança do governo, os escritórios deles receberam visitas da Polícia Federal, procurando provas contra crimes que possivelmente ele tenha cometido lá no Paraná. E em todos os governos está lá o Ricardo Barros metido em confusão, foi ministro da Saúde no governo passado e daí por diante, né? Sempre com denúncia em cima dele e ele sempre aparecendo em cargos chaves da República. E o presidente não pode dizer que não conhece o Ricardo Barros, porque foi parlamentar com ele durante, 35, 38 anos. Esse é o detalhe. Bom, senador, o senhor é um cidadão muito combativo, mas ao mesmo tempo é criterioso. Natural que quanto mais o parlamento fizer parte do governo, mais equilíbrio haverá entre os poderes. Isso é democracia. É salutar que, de repente, alguém do parlamento vá fazer parte do governo, né? Reclamam que há muitos militares dentro do governo. Quando você pensa em botar na Casa Civil alguém do parlamento, seria salutar. Mas quando alguém do parlamento, que é um político habilidoso, mas que representa mais do que nunca, o que o Bolsonaro sempre chamou de velha política, o Ciro podendo ser chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, essa é uma possibilidade muito forte, já aventada. Quando se vaza uma notícia, a probabilidade é grande. Como é que o senhor observa isso? Bom, primeiro, é uma contradição em si com o discurso que o próprio presidente fez durante a campanha. E assim, falo isso sem nenhum demérito, inclusive ao senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira é um senador que sempre teve uma posição em relação e junto com aqueles que o presidente outrora criticou. Por outro lado, mostra, Datena, que o governo do presidente Jair Bolsonaro é cada vez menos um governo dele. E é cada vez mais um governo desse pessoal. É mais um governo do Centrão. É cada vez mais o governo do senador Ciro, é cada vez mais o governo do Ricardo Barros, é cada vez mais o governo do Arthur Lira, é cada vez mais um governo identificado com esse pessoal. A entrega da Casa Civil, eu acho que é um atestado final, é assim, uma espécie de carimbo, sabe? De que o presidente está dizendo, olha, eu preciso de vocês para me manter no governo, eu preciso de vocês para seguir no governo. O presidente vê a pressão sobre ele e começa a entregar os anéis para não perder todos os dedos. É o símbolo concreto disso, se concretizar. Olha, me parece cada vez mais forte o indício de que as instituições continuam sendo as instituições que mantiveram o Brasil desse período jovem da democracia que nós temos. O nosso período de democracia talvez seja um dos mais jovens do mundo, né? Porque até depois do golpe de 64 a gente não teve, antes disso, a gente não teve democracia coisa nenhuma. Estado Novo, regime de exceção, mas regime democrático foram lampejos de regime democrático desde a época do Império. Essa é a grande realidade. Agora, desse jovem período da democracia brasileira, as instituições funcionaram. 2 presidentes foram empichados e 2 chegaram aí para a cadeia. Significa que as instituições foram fortes, né, até esse momento. Dessas últimas declarações do presidente contra o voto impresso. Primeiro, se tiver voto impresso, não vai ter eleição. Claro que isso é uma agressão às instituições. Depois já começa a amenizar, dizendo o seguinte, olha, se tiver voto impresso, eu não serei candidato. Mudou muito. De uma frase para outra, o teor mudou violentamente. Significa que a força das instituições ainda se faz presente no Brasil para fazer com que o presidente recue nessa possibilidade de até pensar em um possível golpe ou coisa parecida? Datena, quando o presidente da República se manifesta, se não tiver voto impresso, não terá eleições, mais do que ofensa institucional, é uma ofensa à vontade popular. É a mesma coisa, é quase a mesma coisa dizer o seguinte, olha, só serve um resultado da eleição, aquele que eu for vitorioso. Assim, no linguajar do futebol, eu sou flamenguista, você sabe, entrar em campo e dizer o seguinte, olha, o jogo só vale se o Flamengo for campeão, né? Então, é um desrespeito às regras do jogo e à vontade do povo. É um desrespeito antecipado à vontade do povo.
O que eu acho que está acontecendo para essa maneirada, ou seja, para essa reformulação do discurso do presidente, mais do que adequação a ele, adequação institucional, é que ele, pela primeira vez, está sendo pressionado a prestar contas. Essa pressão, cá à parte, se dá muito devido às investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem um mérito, Datena, que eu acho que a CPI teve, qual seja, ele tirou o Brasil do cercadinho que o presidente da República colocava. O presidente da República ia sempre com um cercadinho e aí pautava o Dia da Nação a partir daquele cercadinho. Pelo menos com a CPI, nós revelamos malfeitos que existiam no âmbito do governo e obrigou o presidente a sair do cercadinho e a começar a prestar contas com a pressão popular. Eu acho que a circunstância da mudança de discurso é pela perda de popularidade e pela pressão que ele começa a receber em decorrência dos fatos. O presidente, quando está tudo bem, reage mal. Quando está mais ou menos, reage um pouco pior. E quando está muito ruim, reage pior ainda. Sobre as denúncias da Coronavac, é possível que o Dimas Covas seja ouvido e também o ministro Pazuello ou não? O doutor Dimas Covas já foi ouvido, né? E, assim, uma coisa que está clara, Datena, é que aquela reunião do senhor Eduardo Pazuello com eu repito, com essa exótica World Brands, né? Uma empresa claramente 171, né? Para nós não há dúvidas que essa empresa não falava em nome do laboratório Sinovac, já foi desmentido isso pelo próprio laboratório. Quanto ao ministro Eduardo Pazuello, ele já foi aprovada a sua reconvocação. Vamos só marcar. Eu acredito que a essa altura, Datena, é adequado ouvi-lo ao final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu estimo que pode vir a ser ali pelo mês de setembro, pelos fins do mês de setembro. A investigação do deputado Luiz Miranda por parte da Polícia Federal, o senhor vê sobre que aspecto? Intimidação. É uma clara ação de intimidação, e eu diria mais, Datena, é crime. O artigo 4º da Lei 1572 de 1952, que rege o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito, diz que constitui crime procurar ademoestar, ameaçar ou intimidar membros de comissões parlamentares de inquérito e testemunhas. Não tem outra natureza essa ação do que uma ação intimidatória. E eu defendo mais, Datena, eu defendo que a CPI reaja à altura desta ameaça intimidatória por parte do ministro da Justiça. De que jeito? Enquadrando o ministro da Justiça, convocando a comissão parlamentar de inquérito, ou até responsabilizando ele criminalmente. O ministro da Justiça está cometendo crime. Veja, Datena, é legítimo pedir instauração de inquérito contra qualquer pessoa em relação à denunciação caluniosa. Não é legítimo e constitui crime pedir a denunciação ou a investigação de uma testemunha, quando uma investigação está em curso. Se essa moda pega, Datena, Ministério Público ou nenhum delegado de polícia consegue conduzir mais um inquérito. Porque, veja, tem um homicídio na esquina da Avenida Paulista tem um homicídio. O seu João vai lá no delegado e diz: olha, eu testemunhei o homicídio e quem cometeu o homicídio foi o Francisco. Aí, o Francisco vai e faz denunciação caluniosa com o seu João. E o seu João é processado e responde outro inquérito. Qual testemunha vai dar testemunho de fato criminoso a partir daí? Né? Então, é por isso que o Código de Processo Penal, é por isso que a lei que rege as comissões parlamentares de inquérito diz que ameaçar a testemunha, intimidar a testemunha, constitui crime. A ação do Ministério da Justiça é uma ação intimidatória, é uma ação criminosa, que deve ser repelida pela CPI. Senador, a CPI acompanha a recessão ou não? Agora o recesso? Recesso. A gente está tão acostumado com economia
e recessão, inflação, que a gente acaba trocando as bolas aqui. No fundo dá tudo uma coisa só, né? Porque hoje o cara está com mais medo de recessão, de falta de emprego do que qualquer outra coisa, né? Foi mais um ato falho que eu cometi hoje aqui. Mas a gente está tão preocupado com a economia brasileira que... Mas a CPI acompanha o recesso ou continua trabalhando, senador? Perfeitamente compreensível, Datena. Perfeitamente compreensível. Veja... Principalmente para quem não tem emprego, né? Principalmente. Nós estamos trabalhando no recesso. Ainda ontem, Datena, nós reunimos, o presidente Omar Aziz, o senador Humberto Costa, o senador Otto Alencar, reunimos com a equipe técnica da Comissão Parlamentar de Inquérito. Para você ter ideia, Datena, nós temos 2,5 terabytes de documentos. São sigilos telefônicos, sigilos telemáticos, são documentos que vieram até a CPI. Então, nós resolvemos organizar a força-tarefa da CPI para se detalhar a análise desses 2,5 terabytes de documentos que temos. Na semana que vem, nós deveremos ter uma reunião com juristas. Tem vários juristas que estão se disponibilizando a contribuírem com a CPI, e em especial com o relatório final. A ideia é fazermos uma reunião onde o relator, né, e alguns membros da CPI ouvirão as contribuições e colaborações da CPI à luz dos dados que nós temos já investigados. E dia 3 de agosto, terça-feira, a gente retorna com depoimentos. Deve ser uma semana que nós devemos ouvir o depoimento do reverendo Hamilton, né, que é daquela Senar, que foi uma das intermediárias da DAVAT, né, e ouvir também o depoimento do senhor Francisco Maximiano, que é o CEO, né, da Precisa, que também está sob investigação. Pô, mas desde produtos eróticos até reverendo, acho que todo mundo negociou vacina e coisa parecida, ou eu estou enganado? Só não chegou vacina no braço do brasileiro, Datena, mas todo mundo queria fazer negócio com vacina, né? Só não chegava vacina. A gente estava com mais de 3 mil mortos, chegamos a 4 mil mortos em março, desesperado para ter muita vacina, para conter a segunda onda da vacina. Aí tinha reverendo, tinha militar, tinha empresa de produto erótico, né? Tinha empresa de ração para animal, tinha cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha todo esse tipo de gente ali vendendo vacina que não existia, e os brasileiros morrendo. Se não me engano, a CPI foi prorrogada até novembro e os principais fatos, entende o senhor que já foram apurados ou pode aparecer coisa pior do que já foi apurada no seu ponto de vista? E se há a possibilidade de uma nova prorrogação, tem a impressão que não, porque já chegamos ao extremo, não é? Na verdade, segundo o regimento do Senado, Datena, há 3 possibilidades de prorrogação de comissão parlamentar de inquérito. Uma, por igual prazo, foi a que nós optamos no requerimento. A segunda, até a apresentação do relatório final. E a terceira, até o fim da legislatura. Descartamos, obviamente, essa. Nós não vamos ficar com CPI até 1º de fevereiro de 2022, né? Aí não dá. Então, se bem que, olha, pelo que aparece todo dia, não sei não, viu? E vai que apareça alguma empresa da NASA ou coisa parecida. Não é nada, é surpresa aqui dessa CPI que disse que não iria acabar em nada e acabou desestabilizando o próprio governo, né, com as acusações que apareceram. Agora, eu considero razoável, Datena, nós entregarmos o relatório final em setembro. Eu repito, isso é uma posição minha, ainda nem conversei com o presidente Omar, nem dialoguei com o relator, o senador Renan Calheiros, mas eu considero razoável que até setembro nós vamos ter tempo de aprofundar a fase que nós temos da investigação, que é esse monte de fraude que está surgindo. Embora eu concorde contigo, porque é tipo assim, a gente puxa a pena, vem o galinheiro todo, né? Olha, a gente estava começamos conversando, achávamos que tinha esquema de vacina somente com a Precisa. Aí aparece a Davat, aparece a World Brands, aí agora aparece a empresa distribuidora da vacina, que é a VTC Log. Aí a gente está aqui, ontem já nos chega a notícia de que tinha esquema de superfaturamento na venda de máscaras. No começo da pandemia, ali por março ou por abril. Um superfaturamento de 150%. Lá vai a gente ter que abrir uma nova linha de investigações. Onde foi isso?
Isso foi em torno de março ou de abril, foi uma denúncia, inclusive, que foi reportada ontem em alguns portais, notadamente no portal UOL. É um dos temas que será objeto da retomada da investigação a partir de agosto. Nós vamos chamar o representante dessa empresa. A notícia, pelo menos que temos até agora, dá conta de que uma empresa importadora, veja só, mais uma empresa importadora, teria feito a importação de máscaras ali pelo mês de março, abril do ano passado, com um superfaturamento por máscara de pelo menos 150%. Já vai ter requerimento convocando o representante dessa empresa e vamos ter requerimento também de quebra dos sigilos bancário e fiscal dessa empresa. Mas veja, já sabe a lógica? Puxou uma pena, veio o galinheiro todo, já vem mais uma aqui para nós aprofundarmos a investigação. A gente começa vendo assim, aqui é esquema na compra de vacinas. Depois a gente vê, pô, o esquema era na compra de vacinas, o esquema era na distribuição de vacinas. Aí depois a gente vai ver, não, o esquema era na compra de vacinas, o esquema era na distribuição de vacinas e o esquema era na aquisição dos insumos do enfrentamento para a pandemia, né? A gente entra numa espécie, eu costumo dizer que o melhor exemplo é da hidra, da mitologia grega. Cortou uma cabeça, ela se regenera. E aparece uma, outra, duas, três, né? Mas mesmo com tudo isso, eu defendo que nós concluamos o trabalho no final de setembro. Se continuar a puxar pena, esse galinheiro vai para lá de novembro. Se continuar a puxar pena, olha, o tamanho do galinheiro eu não sei qual é. Agora, o senhor entra para um time aí do Fernando Henrique Cardoso, do Roberto Marinho, do Paulo Coelho, recebendo a Legião de Honra da França, né? Inclusive Dom Pedro II. O senhor recebe aí do presidente francês, o Macron, a Legião de Honra da França. Isso representa a confirmação de um trabalho combativo que o senhor vem fazendo, mesmo porque o Macron não gosta muito lá do Bolsonaro, mas é mais em função, claro, uma comenda como essa, muito mais em função do seu trabalho do que praticamente. Seria muito rasteiro dizer que o Macron lhe deu uma homenagem desse tamanho, uma homenagem importante para o país dele, né? E para quem recebe, é claro, apenas pelas divergências que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro, que chegou um momento de chamar a mulher do Macron de feia. Foi um despropósito aquilo, uma coisa inaceitável. Ele faz umas piadas que, de repente, só ele ri, né? Completamente politicamente incorreto, fora de situação, enfim, ferindo aí todos os princípios básicos de um relacionamento normal, principalmente se tratando em chefe de nação. Do cidadão comum já é uma calamidade, agora se tratando em discussão de chefe de nação, você não pode jamais apelar para uma coisa tão absurda como essa daí. Mas essa comenda para o senhor é muito importante, não, senador? O senhor vai receber essa comenda na França, já tem data marcada, como é que é isso? Datena, primeiro é o seguinte, receber a Legião de Honor é muito mais do que mereço, é mais longe do que eu pretendi ir, né? Como você disse, é um grupo muito seleto, eu fiquei muito honrado e muito emocionado ao receber a notícia da Embaixada Francesa no Brasil ontem. Na verdade, ainda nem fiz contato, a Embaixada, na carta que nos encaminha, pede para que nós contactemos com a Embaixada para ver os detalhes sobre o recebimento da comenda de Legião de Honor e ver os maiores detalhes junto à chancelaria da Embaixada. Ainda nem o fiz, né, agora pela manhã, mas eu recebi com enorme honra e eu acho que eu atribuo isso, entre outras razões, que o Conselho da Legião de Honor nos concedeu a comenda, está a atuação no enfrentamento à pandemia aqui em nosso país. Então, essa comenda não pertence a mim, pertence às mais de 530 mil famílias brasileiras que estão despedaçadas pelo coronavírus, né? Não pertence a mim, eu fui só escolhido para representar isso. Então, quanto assim que eu tiver a informação da data, irei receber, mas o receberei, assim, não é
para ser minha, para ser os brasileiros que tanto sofreram com a pandemia. Parabéns ao senhor, é claro. Agora, senador, para encerrar, em que ponto da crise, pela sua experiência política pesada, sua juventude, o senhor acha que nós estamos? Uma crise sanitária que levou quase 1 milhão de mortes no Brasil, a gente está mais para 1 milhão do que para 500 mil, já estamos subindo da faixa de 1 milhão. Ontem o Brasil foi o maior número de casos e mortos no mundo, continua sendo o epicentro da doença, não é? É uma crise sanitária que a gente tem que chorar os nossos mortos e, na verdade, curar os nossos feridos. É difícil uma família brasileira que não tenha sido atingida por esse flagelo, não é? Que a gente não sabe em que ponto da história está. A Espanha volta a sofrer com medidas restritivas, com uma quinta onda do coronavírus, a Inglaterra a mesma coisa, já tinha aberto tudo, a França, Portugal, Grécia, países da Europa que nem pensavam mais enfrentar uma quinta onda estão enfrentando. Os Estados Unidos tiveram a ascensão de 121% dos casos em 50 estados da nação, que já se dizia praticamente livre do coronavírus. As variantes determinam que a gente vai ter que conviver com essa doença durante algum tempo. Aliás, agora, terminando o programa, antes de terminar, eu vou deixar aqui com garrafa, vou tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca, que é a vacina que tinha lá quando eu fui tomar. Eu não fiquei escolhendo vacina, eu tomei a que tinha lá. Não é questão de Coca-Cola ou Pepsi. Pode ser Pepsi? Não. Tem vacina aí? Tem. Então dá no meu braço e pronto, acabou. Sugiro que você faça o mesmo. E essa impressão de que a pandemia acabou, o Brasil cometeu o maior erro de todos quando a gente teve um livro aberto, páginas antes, na Ásia primeiro, depois na Europa, com Milão, na Itália, depois França e tal, depois Estados Unidos, e a gente errou. Na maioria das vezes que a gente leu as páginas, a gente fez tudo errado aqui. Nós somos cínicos, negacionistas. O presidente foi negacionista, ele é negacionista, ele compra a vacina agora porque precisa comprar, mas governadores permitiram que seus estados ficaram abertos durante as eleições para eleger os seus prefeitos também, né? E depois que elegeram o prefeito, eles tomaram medida restritiva. Então, muita gente foi negacionista nesse país. A gente teve livro aberto lá na frente e não leu nada e fez tudo errado, né? E nós continuamos a fazer isso. Enquanto morriam 50 pessoas por dia aqui em São Paulo, estava tudo fechado. Agora que morrem 590 pessoas como ontem, e São Paulo, se fosse um país, seria o 7º país com o número de mortes, a gente começa a abrir, fazer eventos e coisas parecidas que são contraproducentes com a ascensão da doença, mesmo porque peso na consciência e eleições que vêm para frente aí. Peso na consciência porque fechou tudo, onde talvez houvesse um meio termo, e quebrou quase que o país inteiro, então a economia está quebrada. E hoje é difícil fechar. Como é que você vai fechar com possivelmente pelo menos 30 milhões de desempregados no Brasil? O dobro do que dizem que há. Pessoas subempregadas que trabalham para comer e pagar plano de saúde. Então, ao lado da crise sanitária, há o vírus da fome, que é tão letal e mais vergonhoso do que o coronavírus, porque o vírus da fome existe no Brasil desde que as caravelas chegaram aqui. Esse é o grande detalhe, não é? Os índios ainda viviam da selva e sobreviviam muito bem, né? Mas o vírus da fome chegou aqui quando o mundo novo chegou, tomou contato com o mundo velho, né? O mundo já conhecido. Quando os europeus chegaram aqui, a gente já começou a sofrer problemas desde o nascedouro da nossa nação, mesmo porque a nossa Constituição, diferente das outras, foi feita de uma forma casuística por políticos e não pessoas notáveis e logo desfeita em seguida e daí por diante. Então o Brasil sofre muito, mas em que ponto dessa crise, que é o pior flagelo da humanidade em momentos modernos, o senhor acha que a gente está? Bom, primeiro eu fico muito feliz com a notícia de sua segunda dose, da Atena. Eu já tive a primeira. Eu fui na unidade básica de saúde mais próxima. Eu tive a primeira, na unidade básica de saúde. Quantos anos você tem, aliás? Quantos anos você tem? 47, faço 48 esse ano. Menino, quase a idade do meu filho mais velho, o Joel. Eu tô com 64, já com um corpinho de 90. Pois não, senador, o senhor ia dizendo aí.
Que é isso? Assim, eu e você, dá pra gente tomar um bom vinho e jogar um futebol ainda, entendeu? Assim que a Ah, isso eu pandemia sou bom, permitir. hein? Futebol não, mas o vinho eu sou bom pra Então, olha isso aí. ainda. Então, pronto. Vai estar marcado os dois já. Então, eu fico primeiramente muito Tá feliz com bom. você totalmente imunizado agora, já com a segunda dose, né? Eu acho que nós vamos, também concordo contigo, nós vamos conviver com o coronavírus. Os vírus convivem com a humanidade antes do surgimento da humanidade. Não foi a humanidade que veio antes do vírus, foram os vírus que existiam antes da humanidade existir. E a humanidade passou a conviver com eles. E tem poucas notícias de vírus controlados na evolução humana, né? E o que tem de vírus controlado foi controlado pela ciência e pelo advento da vacina. O que teve de vírus controlado na história humana foi decorrência disso. Nós, em perspectiva histórica, Datena, eu acho que nós vamos ter que fazer uma grande autocrítica, porque, de fato, eu concordo com você, muitos erraram no enfrentamento dessa pandemia. O Brasil errou demais. No Brasil, muitos erraram. Alguns erraram mais, como o caso do presidente da República. Mas isso não exime o erro de outros tantos. Hoje, por exemplo, eu acho que nós todos, com a dimensão do que era a crise, deveríamos ter refletido sobre a realização das eleições do ano passado. Se de fato não era o caso, talvez, de fazer a coincidência dos mandatos em decorrência do agravamento da crise naquela circunstância. Eu acho que nós vamos conviver com o coronavírus, vamos conviver por muito tempo. O que nós temos que sempre apostar na ciência na capacidade da ciência de domar o vírus para que nós possamos, digamos assim, talvez esse não seja o termo técnico-científico, mas conviver pacificamente com o vírus, como de fato convivemos com o resfriado. Mas nós estamos controlando, diminuindo o número de casos, mas é necessário tomar todos os cuidados que são exigidos. Não pode assim... Veja, nações que já avançaram, já chegaram a quase 70% de imunização, estão ainda sofrendo com reveses. E nós estamos muito longe disso. Exatamente. Inglaterra, que é o país mais vacinado, está se ferrando. Então, várias nações que estão avançadíssimas estão tendo revés. Então, a vacina, o que nós já sabemos, a vacina é o meio mais eficaz, mas não é o único meio. Tem que ter outros meios acessórios. Nós não podemos celebrar. Veja a tragédia brasileira qual é. Nós estamos celebrando que estamos com 1.400 mortos por dia. Isso é um número altíssimo. Nós ainda não temos 20% mais alto do mundo ontem. Mais alto do mundo. Muitos países estão muito mais controlados que nós. E eu vejo um ambiente de euforia como se nós tivéssemos já saído de vez. Nós ainda estamos longe disso. Nós ainda não temos 20% dos brasileiros totalmente imunizados, né? Você entra para um seleto grupo, hoje, de 15%, 16% de imunizados. E nós só podemos celebrar alguma coisinha quando chegarmos pelo menos a 70% imunizados com as 2 doses. Senador, nosso papo é muito bom. Às vezes a notícia boa vem por último. O senhor é próximo dessas 2 pessoas aqui. Tem uma notícia que pinta num alerta do Globo, que o Alcolumbre articula indicação de Rodrigo Pacheco para barrar André Mendonça no Supremo. O senhor acredita nisso ou não? O senhor que está vivendo, o senhor que vive perto dos dois, o senhor acredita nisso ou não? Olha, assim, o que eu tenho visto sobre a indicação do ministro André Mendonça é que parece que o presidente da República o indicou e um pouco largou de mão. Isso aqui é um pouco ilógico, sabe, Datena? Porque, veja, assim, desde 1894, um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal é rejeitado pelo Senado, desde o governo de Floriano Peixoto. Então, a tradição o presidente da República indica o candidato a ministro do Supremo, os líderes do governo e o próprio presidente começam a se dedicar para que o nome seja sancionado. Aconteceu algo totalmente atípico com o André Mendonça, eu posso dizer isso. E olha, eu acho que André Mendonça tem os 2 pré-requisitos que a Constituição exige. Ele tem notável saber jurídico, ele tem reputação ilibada. Mas tem algo realmente muito estranho acontecendo. O presidente da República o indicou,
tipo assim, para dar uma satisfação à parte de sua base social, e o largou. Eu vejo o coitado do ministro André se virando sozinho para conversar com os senadores. Olha, para mim não é surpresa nenhuma, então, viu? Para mim não é surpresa nenhuma que ele tenha ficado no meio do caminho, mas não é surpresa mesmo. Não é de jeito nenhum. E eu falo isso, veja, assim, o nome, por exemplo, do presidente Rodrigo Pacheco, talvez seja um dos raros políticos que teria um cabedal para também ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nessa altura não é este o mérito. O mérito é qual é o candidato apontado pelo presidente da República para ministro. É André Mendonça. O que nos estranha, mas a pergunta tem uma lógica também, né? É uma lógica também. Eu disse que tinha, só para deixar claro, que eu já tive experiência própria com isso, de ficar no meio do caminho. Não foi uma vez só, não. Eu já tive experiência bem própria disso. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Porque o Lula e o Bolsonaro estão evitando uma terceira via. Isso é uma coisa clara. E o Rodrigo Pacheco, segundo o Kassab, seria essa a terceira via. Não tem lógica no cenário político você meter o cara do Supremo e aí você, obviamente, já afastaria um dos candidatos a essa terceira via. Política nada se faz ao acaso. Não cai uma pena sem que haja um vento daqui ou de acolá. Não é? É a possibilidade. Agora, e eu concordo, e você lembrou algo muito importante. O senhor Jair Bolsonaro tem know-how em deixar as pessoas pelo meio do caminho, né? Por mais atípico que isso pareça da condição de presidente da República. É algo realmente totalmente atípico o presidente da República indicar um candidato a ministro do Supremo e abandoná-lo. E no meio abandoná-lo. Não se dedicar a sua... O fato é o seguinte, o nome que está indicado a essa altura é o nome de André Mendonça. Eu digo aqui para você e para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Hoje, como está, sem o presidente da República e os líderes do governo trabalharem para a nomeação, convencerem pela nomeação de André Mendonça, me parece, lamentavelmente, que o senhor presidente o lançou mais para dar uma satisfação à sua base social do que, de fato, com o interesse de concretizar a nomeação. Bom, senador, foi uma honra e um prazer conversar com o agraciado com a medalha de honra francesa e mais do que isso, um cara muito legal que eu quero ter o prazer um dia de apertar a mão, não conheço pessoalmente, a gente acho que esteve rapidamente, acho que eu vi, não sei se eu vi na Band, eu vi tanta gente, foi muito rapidamente, mas eu gostaria de ter um papo legal com o senhor, porque o senhor é uma mente muito aberta e uma figura respeitada da República Brasileira, como é a instituição que o senhor representa. Um abraço grande, um ótimo dia, Deus o proteja e saúde acima de tudo. Eu que agradeço, Datena. Já temos marcado um futebol e um vinho. Assim que a pandemia permitir, você estiver imunizado. Então futebol pronto. Eu vou narrar. Então combinado. Domina Randolph, então, matou no peito e gol. Eu narro e pro vinho ou a cerveja, eu tô dentro. Abraço grande, um ótimo dia ao senhor. Um abraço, um dia abençoado para todos. Fique com Deus. Um abraço. Abraço grande.